a gente possa fechar os nossos olhos físicos, mas com o espírito aberto, possamos fixar na figura de paz e de amor de Jesus Cristo, nosso governador terreno, aquele que sempre nos ampara, nos auxilia e nos dá essa oportunidade de hoje estar encarnados aqui nesse grande hospital e escola chamado Terra. Que Ele e sua falange de espíritos possam agora estar conosco, ligados por esse elo que é o Espiritismo, que possamos hoje absorver todas as forças e energias e principalmente que possamos hoje levar de tudo e mais belo das palavras que nosso palestrante da noite veio nos dar. Que possamos levar um pouco dessas palavras ao nosso lar, ao nosso trabalho, a toda a nossa vida, que possamos refletir um pouco mais. Aos amigos da noite, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e que possamos levar toda essa paz para a nossa casa. Que assim seja. Bom, palestrante da noite, nosso irmão, segunda vez na casa, já? Isso. Segunda vez na casa, Sigmund da Sérgio de Joinville, né? Da Sérgio, e vai estar trazendo aí para nós a sua palestra da noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus possa permanecer conosco. Que nós possamos, em mais essa oportunidade, não é uma casa que nos trouxe até aqui, mas sim a espiritualidade e a necessidade do nosso crescimento espiritual. Por isso estamos exatamente aqui juntos. E acredito que cada vez que a gente vem numa casa espírita, a gente vem de uma maneira e quando sai melhor. Sempre. A gente não percebe, né? Mas sempre é melhor. Independente de quem fala. Quem fala aqui não tem importância nenhuma. A única diferença que existe entre a gente é que hoje a responsabilidade está na nossa mão. O restante é tudo igual. Nós somos iguais, temos as mesmas capacidades, né? E todos nós temos essa mesma possibilidade. Então hoje o nosso trabalho é esse. Antes de a gente trazer a mensagem, também serviu para nós e de grandeza para a nossa vida. Então eu agradeço a Deus essa oportunidade, agradeço a casa também, os mentores espirituais, que nos permite fazer esse tipo de trabalho, porque nesse trabalho eu aprendo muito, né? A gente estuda muitas horas para poder vir aqui e trazer a mensagem, e com isso a gente aprende muito, né? Então eu convido os irmãos também, quem sabe, se prepararem para algum dia também estar nesse mesmo movimento, porque isso ajuda muito a cada um de nós no nosso crescimento. Diz o Divaldo que a gente não é para nós ficar achando que a gente é o bom por vir fazer palestra, não, porque os palestrantes são os mais endividados, né? Segundo o que Divaldo colocou. Então, graças a Deus que a gente está nesse caminho e pode servir a causa espírita, né? Hoje nós vamos trazer um tema, vamos falar sobre o poder da fé. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, 21. Allan Kardec falou que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então nós vamos entender um pouco sobre esse processo da fé, como que ela se processa, como que ela se desenvolve. Será que quando a gente vem a gente reencarna, a gente chega aqui na Terra, a gente já recebeu, vem um dom da fé e a gente tem esse dom? Então por que alguns recebem e outros não recebem? Como que é esse processo da fé? Como que se adquire a fé? Então é dom, não é dom? Como que se busca? E é isso que a gente vai buscar. A gente vai se aprofundar um pouco nessa ideia e vamos buscar a base espírita para poder enxergar exatamente isso que a gente quer mostrar para vocês. Então a gente foi buscar primeiro qual é o entendimento que a gente tem sobre a fé. O que é a fé? Então vamos buscar lá atrás. Lá na Bíblia, Paulo de Tarso em Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Então eu tenho a convicção de que eu vou alcançar algum objetivo, mesmo não estando vendo, mesmo ela não existindo. Então um dia essa casa espírita que aqui está, não estava aqui. Ela não estava construída. E um dia alguém visualizou e viu essa casa construída. E pouco a pouco ela foi construída. Foi pela fé que se construiu. Assim a nossa vida também é. Nós iniciamos o primeiro processo da fé, ela inicia na nossa mente, na nossa vontade. Depois o processo começa a acontecer. Como que é esse processo? Como é que a gente consegue desenvolver essa ideia da fé e nós possamos ter fé?
Aí eu busquei também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, o que Allan Kardec está dizendo, o que Allan Kardec define como fé. Nós somos espíritas, nós somos no meio da doutrina espírita, para você entender também como que a doutrina enxerga sobre fé. Ele já está escrito assim: Kardec define a fé como sendo a certeza de atingir um objetivo num ambiente de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-lo. É confiante, calma, paciente e humilde. Então, Paulo, já há muitos anos atrás, quase 2000 anos atrás, ele trouxe a mensagem, resumidamente, onde Kardec agora abre o leque e faz nós enxergarmos mais profundamente. Eu vejo que eu frisei ali em vermelho para que chamasse a atenção nossa, Vê que ele colocou em um ambiente de lucidez. O que é ambiente de lucidez? É um ambiente onde a gente não está a cegas, mas que a gente é lúcido de que aquilo pode ser realizado. E que o nosso pensamento afins, ou seja, aquilo que a gente deseja. Então vai primeiro antever o nosso pensamento. E aí nós vamos encontrar os meios de realizá-lo. É assim que processa a fé. Essa é a fé do qual Kardec tem nos ensinado e do qual nós deveremos começar a seguir, porque isso mudará a nossa vida. Então nós criamos lá, nós buscamos um tripé, buscamos aqui uma pirâmide, onde nós vamos ter 3 pontos principais para entender como que é o processo da fé. Essa direção desse sentimento que nós precisamos colocar em nossas vidas. Então o alicerce da fé, ela pode ser divina ou humana. Ela pode ser de ordem religiosa, de ordem de Deus, espiritualidade, mas também da nossa parte material, é humana. Porque nós vivemos aqui, Quantas coisas você quer adquirir um automóvel, você vai pela fé para adquirir, Tem pessoas que vai pela cega, eu não tenho nem dinheiro para comprar, mas eu vou comprar, porque Deus vai dar jeito de eu pagar a conta. Então é a cega. A outra questão é aquela pessoa que vai comprar, planeja certinho, vai buscar na hora certa, vai ter os valores para pagar mensalmente, sabe qual é o carro que ele vai ter condições. Então é essa lucidez que Kardec quer colocar para nós, que a gente utilize a fé, mas dentro do ambiente de lucidez, para que a gente possa alcançar os objetivos, mas sabendo que a gente vai alcançar, passo após passo. O que significa então essa situação? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, diz o seguinte: a fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Humana é a crença em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa ou seguir um caminho. Então essa é humana, quando nós buscamos os nossos recursos, as nossas forças. A espiritualidade nos diz que quando termina as nossas forças, começam as forças de Deus. Quando se fala de Deus, está se falando da espiritualidade, porque na espiritualidade tem mundos, imensas pessoas, espíritos que lá estão, que são os braços, os dedos, as mãos, o cabelo, os olhos de Deus. Então eles são exatamente a ferramenta que faz com que a gente busque. Então quando termina a nossa situação aqui, quando nós não conseguimos mais alcançar, quando nós não conseguimos mais fazer, aí entra a situação de Deus. Mas também a palavra e o entendimento diz: tudo que o homem tem condições de fazer, ele precisará fazer. Deus não fará por nós. A espiritualidade não fará por nós. Nós vamos ter que fazer, para que a gente possa exercitar a fé. Kardec define a fé como divina. Agora nós vimos um pouco a fé humana, agora vamos ver a fé divina. Então Kardec define a fé divina, aquela na qual o homem se orienta no conhecimento de uma força superior a ele e a tudo que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu lado imortal. Então o Espiritismo vem trazer muito isso para nós. É por isso que a Kardec coloca que é infalível, quando nós acreditamos e que nós aceitamos e que nós vimos que aquilo que Kardec coloca, porque ele foi o codificador, então ele trouxe a parte do mundo espiritual para que nós possamos enxergar até onde nós estamos preparados, até onde nós estamos prontos para realmente dizer: não, eu acredito realmente que existe a mortalidade, eu acredito realmente que o Espírito continua, eu acredito realmente que há a reencarnação. Até onde nós estamos realmente, pela parte divina, nesse credo. Quando que nós vamos saber se nós estamos ou não? Olhando aquilo que nós estamos fazendo, a nossa obra. A obra que estamos fazendo, nós estamos demonstrando que temos essa crença ou não? Aí fica uma questão para nós pensarmos, para nós meditarmos. Então ela pode ser divina, Deus, religião, espiritualidade, independente de credo.
Porque às vezes a gente pensa, não, só a doutrina espírita que é aquela mais pura, né? É o mais certo. Então muitas vezes a gente como espírita se acha que, né? Aí estou numa faculdade, né? Estou no melhor lugar. E estamos realmente. Então, mas quem está na escola do Espiritismo tem mais responsabilidade do que as outras escolas. Porque nós temos grandes conhecimentos que não são trazidos a todo mundo. Não, há poucas pessoas, poucos espíritos ainda têm conhecimento espiritual, da forma como nós temos recebido. Então também a responsabilidade que nós temos na nossa vida, em relação com a espiritualidade, a nossa vida, vivência aqui na reencarnação, nós temos uma responsabilidade muito grande. E ela também pode ser humana, que são as nossas decisões próprias. É um resumo disso. A fé também ela pode ser cega ou ela pode ser raciocinada. Kardec veio trazer para nós essa ideia, o pensamento, o entendimento da fé raciocinada. Mas porém vamos ver o que é a fé cega. A fé cega é uma fé emocional. Sabe aquela situação de dizer, eu vou fazer porque eu vou dar conta de fazer. Então está movido pela emoção. Ele não verificou se está dentro de um ambiente factível, ele não verificou se é a possibilidade de fazer, ele não verificou quais são os caminhos que tem que atingir, cegamente acreditou e pronto. A fé cega, como o próprio nome indica, tudo aceita sem verificação, tanto o verdadeiro quanto o falso. E pode, obviamente, a cada passo chocar-se com a evidência da razão. Por isso que muitos creem e daqui a pouco não creem mais. Por quê? Porque quando creu de forma cega. A hora que a razão começa a mostrar a realidade, começa a ter um choque. E isso é natural, faz parte do nosso crescimento espiritual. Cada um se encontra exatamente no lugar que precisa para que, espiritualmente, porque todo mundo que está na Terra vai desencarnar. E o que vai depender? O que vai trazer para cada um de nós? É o conhecimento, é o amor que a gente teve, é o perdão que a gente realizou dentro do organismo onde nós estamos, a nossa família, as pessoas que estão em volta, os nossos parentes, as pessoas com qual nós trabalhamos, até onde nós perdoamos, até onde nós somos factíveis, até onde nós somos misericordiosos, conforme diz Jesus, né? Conforme Jesus nos ensina. Então todas as religiões, todas as casas que nos trazem as informações, é uma escola. E que alguns de nós precisam passar por tal escola, como também hoje, por exemplo, nós aceitamos as crianças, né, que estão aprendendo a escrever o A, a escrever o B, a escrever o C, porque nós também já passamos por lá, né? Mas não é por causa disso que agora a gente vai desfazer as crianças que vão ter que aprender. Porque elas precisam passar por aquele processo. Então cada um está dentro da sua escola, a qual ela necessita. E se nós estamos dentro do Espiritismo, é porque temos capacidade, podemos não utilizar o conhecimento espírita e mudar a nossa vida. Mas nós estamos prontos para receber e mudar a nossa vida. Então, é isso que nós precisamos entender, para poder ter, né, colocar isso na nossa vida, né, e não ter mais a fé cega, mas saber que a gente vai estar buscando pela razão. Não é porque eu digo, ou qualquer um de nós que viermos aqui trazer uma mensagem, que cegamente as pessoas têm que acreditar. Não, em hipótese nenhuma. A gente traz informações, a gente indica de onde está sendo buscado, para que as pessoas possam ir lá e verificar. Para que elas próprias possam criar a sua razão, a sua lógica, o seu entendimento, e possam colocar na sua vida, não como uma crença, mas como algo que sabe, não, isso é verdade e por isso eu sigo esse caminho. Quando eu faço dessa maneira, quando eu ajo dessa maneira, então não é uma crença, é exatamente porque eu sei que aquele caminho é verdadeiro e é aquele caminho que eu vou seguir. Não por crença, mas porque eu entendo que esse caminho é o correto. Aquele caminho é o que eu devo seguir. E a fé racional, a fé é a que não sujeita à razão e prende-se à verdade sem jamais compactuar com a mentira. Quer dizer, a fé raciocinada é a que não rejeita a razão e prende-se à verdade, sem jamais compactuar com a mentira. A fé raciocinada é a que utiliza a razão, o questionamento, o conhecimento antecipado, a análise profunda e, como consequência, o saber. Então, crer é um caminho, saber é outro. Quando eu creio, eu posso descrer, mas quando eu sei, isso eu não vou deixar de saber. Você entenderam a situação? Então, por isso que quando nós buscamos o conhecimento espírita, e quanto mais nós participamos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos aprofundamos nos estudos espirituais, mais nós sabemos. Quanto mais sabemos, maior é a nossa fé. É assim que funciona o processo. Mas ela também pode ser ativa e passiva. O que é uma fé ativa e o que é uma fé passiva? A fé passiva é a fé negativa. A pessoa conta que tudo vai dar errado. A fé passiva nos leva a assumir o risco de esperar e não realizar. Meu filho sai dali porque você vai cair na cadeira. A criança cai. Não tem isso? Fé negativa. Então a gente está focando no negativo. Então, alguns de nós ainda estão nesse processo, né? A gente só olha aquilo que é errado. A água jornal só enxerga o que é ruim. Eu vejo uma situação, só vê o lado ruim daquela situação.
Então, essa é uma fé negativa. Ah, eu vou fazer tal coisa. Não, peraí, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que isso não vai funcionar. Mesmo sabendo todo o caminho e não tendo todas as condições na mão, ainda acha que não. Isso significa que é fé negativa. A fé negativa vai paralisar a gente, né? Vai fazer com que a gente não dê o passo seguinte. Então, muitos de nós pode ser conhecer a fé divina e humana, ela já pode ser até raciocinada, mas muitas vezes nós estamos no passivo. Nós não deixamos que ela vá à frente. Aí vai entrar o medo, aí vai entrar a desconfiança, aí vai entrar aquela situação que a gente acha que não vai dar conta. Uma série de situações que nós mesmos vamos colocar como entrave para que isso não aconteça. Essa é a fé negativa. E a ativa, quando a fé tem característica ativa, a mente está incendiada pela motivação. Não tem tempo nem espaço para pensar no pior e isso vem a nosso favor. Então, se nós buscamos um ambiente propício, nós entendemos que aquele objetivo que nós queremos pode ser alcançado. E que aquele caminho que eu vou seguir não vai estar produzindo nenhuma negatividade para ninguém. Eu começo a ter conhecimento. Eu sei que vai fazer o bem. Muito pelo contrário, vai ajudar muitas pessoas. Como que eu vou alcançar lá? Eu vou alcançar o degrau 1, depois eu vou para o degrau 2, depois eu vou para o degrau 3, para o degrau 4. Então eu sei toda a sequência. Agora estou motivado para fazer acontecer. Eu pego o primeiro degrau e começo a trabalhar. Vou para o segundo, vou para o terceiro, vou para o quarto. E aí tem o sucesso, isso é chamado sucesso. Eu alcancei o objetivo da fé a qual eu coloquei em mim. Que pode ser divina ou que pode ser humana. Então nas coisas nossas aqui na Terra, nós construímos com a fé humana, no mesmo caminho que é com a fé divina. A fé divina vai nos trazer as orientações espirituais e nós acreditamos nela. Então muitas vezes acontecem fatos na nossa vida que a gente, poxa, mas como é que pode ter acontecido isso? Né? Às vezes acontece algo na nossa família, alguém fica doente, há um acidente, mas como que isso foi acontecer com aquela pessoa? A pessoa é tão boa, por que foi acontecer isso? Parece que a gente fica com a fé cega naquele momento. Né? Nós sabemos qual é o processo que pode ter acontecido, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, nós sabemos exatamente qual é o processo que ela está passando, mas temos um sintoma da situação que está acontecendo. E muitas vezes a nossa fé, até pela doutrina espírita, faz com que a gente não enxergue isso. A gente acaba deixando no passivo. E é isso que é o convite da noite, exatamente para isso. Para que a gente comece a olhar pelo lado positivo daquilo que a gente está aprendendo com a doutrina. A doutrina está trazendo para nós vamos colocar em nossas vidas. E vamos colocar ela como prática e tornar ela passiva, ela vai ser positiva, né? Ela vai ser ativa e positiva. Ok? Então tá lá. Nós temos a fé divina e humana, ela pode ser cega ou raciocinada, ativa ou passiva. Você tem o livre-arbítrio para escolher qual que você quer fazer. Vê que vai fazer uma mistura bem bonita aqui, né? Você pode ter divina, ser cega e ser passiva. Você pode ser divina, cega ou ativa. Você pode ter divina, raciocinada ou ativa. E assim por diante. Então é importante que a gente tenha conhecimento desses três tripés para dar os primeiros passos da fé. Nós vamos se aprofundar um pouco mais sobre isso. Nós vamos conhecer um pouquinho mais qual é o processo e como que nós alcançamos a fé. Ok? Aqui é só para que nós possamos ter uma base, uma ideia de como que ela funciona em nossa vida. Então nós vamos buscar um texto de Jesus, lá em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20, que diz o seguinte. Eu vou ler o texto, porque é exatamente o que consta no texto, no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 19, né, no item 1 a 12, lá está o texto, então a gente buscou o texto de lá, diz o seguinte. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Olha que interessante, nós temos algumas frases aqui que eu frisei, né? Senhor, tem piedade do meu filho. Então ele se dirige a Jesus, né? Ele pede piedade. É isso que ele está fazendo aqui. E ele diz que os discípulos já foram visitar e os discípulos não deram conta daquela situação. E ele chega lá e diz, ele responde, ó raça incrédula e depravada. Às vezes a gente fica meio chocado com essa palavra. Será que Jesus falou isso? Ah, que falou há 2000 anos atrás, isso não era ofensa. Vamos começar a raciocinar, vamos usar o raciocínio que Kardec nos disse. Naquela época essas palavras eram natural para eles. Para nós hoje, chamar alguém de incrédulo, de depravado, a gente até pode se sentir, né? Rebaixado, pode se sentir com situação negativa. Mas na época de Jesus era natural isso. Além disso, também a tradução que era colocada na Bíblia naquela época foi colocada com o raciocínio dos humanos mais à frente, muito mais à frente.
Né? Então, as palavras não quer dizer que seja exatamente isso, mas dá a ideia do que ele está dizendo. Ele estava angustiado. Poxa, vocês são meus discípulos, estão seguindo junto comigo, e vocês não deram conta de tirar um demônio? O que é demônio? Nós sabemos o que é demônio, nós sabemos que é um espírito obsessor. Mas na época ele podia falar assim? Não podia, nem tinha o espiritismo, né, para colocar esse tipo de conceito. Então na época era demônio. Claro que tem muitas crenças hoje que continuam acreditando na mesma ideia do demônio, né? Mas nós sabemos que o demônio é o quê? É um espírito obsessor. Então nesse garoto, nesse filho, tinha um obsessor que Jesus foi lá e expulsou, porque Jesus tinha autoridade suficiente para isso. Agora, por que Jesus conseguiu e os discípulos não? Os discípulos ficaram preocupados. E aí o texto continua. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? Vocês também ficaram curiosos para saber por que eles não conseguiram, por que Jesus conseguiu? Eles viviam juntos, estavam em convivência com Jesus, como é que eles não conseguiram tirar um demônio? Não era curar uma pessoa que estava doente, fazer com que o corpo se transformasse, não, é só tirar um demônio. Muitas vezes nós damos um passo e o obsessor dele se afasta. Agora se imagina, os discípulos não conseguiram tirar o demônio, não conseguiram tirar o espírito obsessor. Então, agora que vem a questão que eu quero entrar e que a gente vai trazer para o texto. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. E aqui está falando da fé espiritual. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração. Olha a dificuldade. Então, isso significa que os discípulos não oravam o suficiente, não faziam o jejum correto para que tivesse autoridade. Quando está falando de jejum, não é jejum de comida, é jejum de palavra, é jejum de sentimento, é jejum que tem que ter amor para as pessoas, deixar o ódio, o rancor, a raiva de lado. E Jesus estava falando nesse processo, para que a gente pudesse, para que eles pudessem sair desse ambiente para poder ter o quê? Autoridade. Se algum de nós não tiver autoridade, nós que tentamos expulsar um demônio, um obsessor, o que ele faz com a gente? Brinca pra caramba, né? Ri da gente ainda, porque a gente não tem autoridade. Mas se alguém tem uma autoridade, se ele volta a chegar em alguém, ele tem autoridade suficiente. Se não vai chegar, pode ser que a gente trema, né? A gente não tem autoridade ainda para fazer isso. Mas então tem que ter autoridade. Eu só estou trazendo aqui um exemplo para que a gente possa enxergar. Nós precisamos adquirir essa capacidade para poder fazer. Os discípulos não tinham isso. Então foi isso que aconteceu. Foi a pequena fé que fez com que eles tiveram. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Um grão de mostarda direis a este. Olha aqui, ó. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Você sabe o que é um grão de mostarda? Está lá. Isso aqui é um grão de mostarda na ponta do dedo. Agora veja só o seguinte, eu vou botar essa folha aqui. Eu vou pedir para um irmão que estiver aqui, qualquer um de vocês que quiser fazer isso. Pense e diga para essa folha sair daqui e ir para aquela cadeira. Eu quero que algum irmão faça isso agora. Só não soprou. Não. Ele falou que, né, só em pensar você transporta um monte de um lugar para outro. Um monte. Se eu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, daquele tamanho, eu consigo tirar um monte de um lugar para o outro. Eu estou pedindo que tire essa folha. Alguém aqui é capaz de fazer isso? Pois então a nossa fé não é nem do tamanho desse grão de mostarda. Ele consegue tirar essa folha daqui? Não foi isso que Jesus quis dizer. Exatamente. Não foi isso que Jesus quis dizer. Do tamanho. Vê que quando o texto está do tamanho, ele está dizendo o quê? Eu estou dizendo que ele é do tamanho. Eu estou especificando que a minha fé, se ele for daquele tamanho ali, ó, eu consigo tirar um monte de um lugar e mandar para o outro. Tem outros textos de Mateus e em Marcos que fala que é tirar uma árvore, né? Você tira uma árvore de um lugar e manda para outro. É só pensar que ele vai. Se você tiver fé do tamanho. Não foi assim que a gente aprendeu? Do tamanho? Aí eu fiquei preocupado, eu disse, peraí, mas se eu não tenho fé nem desse tamanho, outro problema está acontecendo comigo. Ou o texto não está bem exemplificado. Aí fui atrás das informações. O que será que tem? O que pode estar errado? O que pode estar em contrapartida? Aí eu busquei o seguinte. Eu fui lá e busquei em Jesus, ver se ele falava alguma coisa de grão de mostarda. Aí eu encontrei um texto chamado A Parábola do Grão de Mostarda. Na parábola do grão de mostarda, ele mostra como que funciona o grão de mostarda. Agora vai começar a mudar um pouco a ideia. E diz assim o texto. Está em Mateus 13, 31 e 32. Mas outra parábola de propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante, está comparando a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo,
o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido é a maior das hortaliças, e faz-se árvore de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. Então, peraí, agora Jesus está dizendo que o que é igual, né? O reino dos céus, ele é igual ao grão de mostarda, que ele é pequenininho quando está numa semente, mas que ele é grande quando se torna árvore. Então ele está mostrando um crescimento, não está? É diferente. Então eu fui lá e vou mudar o texto. Em vez de ser aqui o tamanho, eu vou usar como um grão de mostarda. E está lá, como um grão de mostarda. Agora vê como mudou. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, agora estou comparando com o grão de mostarda. Nós vamos depois buscar como que funciona essa situação do grão de mostarda, para nós entender como que é o processo da fé. É Jesus que está nos ensinando. Então nós estamos buscando esse pensamento. Mas peraí, mas daí eu fui na Bíblia, será que está escrito assim? Sim, se você pegar as Bíblias mais antigas, das Thompson, para trás, lá está no texto, como? Não está? Do. Do significa, estou limitando. Quando eu digo como, eu estou comparando. Então aqui nós estamos comparando, Jesus comparou. É isso que Jesus quis dizer para nós. Então, em resumo, Jesus não quer que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela seja como um grão de mostarda, que ao plantado se desenvolve, tornando-se uma grande árvore que produz muitos outros grãos. Então, é esse crescimento. A nossa fé não vai acontecer. Se nós começarmos a trabalhar para que essa folha seja daqui para lá, aí vamos entrar no pensamento que Kardec colocou. Vamos entrar num momento lúcido, vamos entrar num ambiente lúcido. Por que eu vou pegar a minha mente e tirar essa folha daqui para botar lá? Preciso disso? Não, Jesus também não falou isso. Ele estava falando, quando ele colocou isso, é alegórico, é para que a gente entenda que quando você tem um problema sério dentro de você, você pode tirar de dentro de você e resolver ele. É isso que ele está dizendo. Se você tiver fé como um grão de mostarda, significa que a fé vai ser pequenininha, você vai começar a trabalhar em cima daquela ideia, vai começar a tirar ele dentro de você e ele vai sair. O problema vai sair, ele não vai mais ter força sobre você. Você pode até ter um problema no seu lado, mas você vai conseguir driblar aquela situação daquele problema e você vai continuar a sua vida normal. É isso que Jesus quis trazer para nós. Essa é a ideia do pensamento. A fé dos discípulos naquele momento era pequena. É isso que Jesus diz. A vossa fé é pequena. Por isso que vocês não conseguiram tirar um demônio, expulsar um demônio. Estava no início do processo de fé. Então estava pequeno ao ponto de não expulsar demônios. Mas com o passar do tempo, nós vimos depois no texto, né, que eles fizeram também grandes proezas. Né? Eles também expulsaram demônios, eles também fizeram curas, porque a fé deles tinha crescido. Então é exatamente isso que Jesus tem trazendo para nós. E o Espiritismo traz na mesma ótica, o pensamento é igual. Né? Então quando nós vamos buscar esses textos na doutrina, a gente precisa compreender. Né? Kardec falou e colocou muito claro, né? Nós temos que buscar pela razão, nós temos que discutir, nós temos que buscar o conhecimento, para que a gente busque a verdade. Quando eu trouxe essa verdade para vocês, ela não ficou diferente do tamanho e como, ficou totalmente diferente. Agora ficou fácil de resolver, né? O do tamanho ficou difícil, né? Poxa, né? Acho que a maioria aqui se sentiu pequenininho, né? Eu também me senti. Poxa, eu não dou conta de tirar uma folha, parei. Agora, mas não é isso, não é nada disso que Jesus estava dizendo. Né? Estava dizendo para que a gente tenha os problemas que nós estamos passando, vamos começar a enxergar ele. Por que é que nós estamos passando por esse problema que você está passando? Vamos começar a olhar para trás. Tem situações que acontecem porque causas daqui dessa encarnação mesmo, mas outras causas são de trás, né? Que ficou no nosso ambiente perispiritual, e que a gente trouxe hoje para ser renovado, para ser retirado, para ser avançado, né? Para poder vencer essa situação em nossas vidas. Agora, veja que interessante. Aí eu peguei lá e ele disse assim, o grão da mostarda é o menor das sementes. Aí quando eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, você sabia que o grão de semente da mostarda não é a menor semente? Olha como é que é o negócio. Né? Aí eu não vou complicar a vida dos outros porque eu vou trazer a solução aqui. Mas quando eu vi isso, quando a pessoa me falou, eu disse, não é possível. Aí eu fui lá verificar se é verdade. Manacá da serra é uma flor, morango é um fruto, a petúnia é uma flor. A semente deles é muito menor do que o grão de mostarda. E agora? Jesus falou mentira? Escreveram coisas erradas? A frase? O que será que aconteceu? Eu comecei a raciocinar e buscar a razão. Peraí, vamos buscar isso de profundidade. Aí eu descobri o quê? Ele colocou uma palavrinha lá, hortaliças. O que é hortaliça? Aqui tem uma hortaliça, aqui tem hortaliça, aqui tem hortaliça. Isso aqui é uma hortaliça. Isso é grande? A árvore é grande? A árvore do pepino é grande? A árvore do tomate é grande? Não é. Esse aqui é grande? Não. Dá desse tamanho. Ok? Ó,
A maioria, mas o grão de mostarda dá esse tamanho, esse é um grão de mostarda. E eu sempre imaginava uma árvore estrondosa, né? Não tem nada a ver. Ele está falando das hortaliças. Agora sim, a semente da hortaliça, a menor de todas, é do grão de mostarda. Então Jesus estava falando correto. Entendeu como a gente precisa buscar os dados para que a gente possa tomar decisões certas? Porque senão lá na frente alguém vai querer colocar a gente na parede, né? E vai querer engolir a gente nesse sentido aí, né? E eu entrei nesse caminho. Quando o cara contestou, eu vou verificar, eu vou atrás para verificar a situação. Essa é a verdade. Então, Jesus estava comparando isso, né? O grão de mostarda para esse tamanho de árvore. A fé é dessa forma, é crescente e é ativa, né? Porque aqui nós estamos tendo vida. O grão de mostarda tem vida. Ele transformou um grão em árvore. E os passarinhos podem pousar aí? Podem. Então não tem nada de errado, está tudo correto. Ok? Então fé como um grão de mostarda, não como um grão de areia. Quer dizer, fé viva. Que encerra em si ainda, que potencialmente apenas, a vida espiritual, assim como um grão de mostarda encerra em si uma planta inteira. Então nós somos um ser que estamos crescendo, que temos vida, e que hoje a nossa fé em determinadas situações ainda é pequena, mas que ela é crescente. Mas uma série de coisas que hoje para nós temos convicção, em muitos anos atrás não tínhamos, mas hoje nós temos. E muitas coisas que hoje ainda a gente não tem convicção, daqui a alguns anos nós vamos ter. Porque é assim que funciona a fé. Essa é exatamente a situação da fé que Jesus quis nos trazer e que o Espiritismo, por intermédio de Allan Kardec e da espiritualidade, trouxe também a mesma ideia, o mesmo pensamento. Então, como que é o crescimento da fé? Nós partimos da semente, né? Vai plantar, nós vamos cuidar, vamos zelar dela, vamos colocar água, vamos colocar adubo, né? E vai começar a crescer uma plantinha. Essa planta vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo e se transforma numa árvore. É isso que Jesus quis fazer, fé crescente. Os discípulos naquela época tinham fé pequena, como um grão de mostarda. Então, ele não disse em que estágio estava aquela fé daqueles seus discípulos, mas falou que ela ainda era pequena. Então, ela não estava no estágio de árvore, né? Estava no estágio ainda de crescimento. É isso que Jesus estava colocando. Quantos de nós não estão nessa situação também? Hoje nós não temos a fé toda, mas nós estamos no caminho da fé. E ela precisa continuar sendo crescente. É nisso, acho que deu para todo mundo entender essa situação, para nós aplicar isso em nossas vidas, para mudar isso na nossa vida. Então aqui nós temos um resumo. Começa com uma pequena fé, comparação de Jesus, fé robusta. Então Jesus tinha uma fé robusta, porque ele já tinha se transformado em árvore, já estava dando frutos, né? Os discípulos ainda não estavam prontos, tinham que passar pelo processo que eles passaram para que se tornasse robusto. Nós também temos que passar pelos nossos processos, nós temos que passar por doenças, nós temos que passar por decepções, por choro, por sofrimento, por mágoa, por uma série de coisas que nós estamos passando, que cada um de nós aqui sabe o que tem em suas vidas, o que você precisa vencer. E vai ser pela fé, na doutrina que nós estamos recebendo, que nós vamos segurar essa situação, vai servir de consolo para nós e nós vamos ser vencedores. Porque a fé vai continuar sendo crescente, a tal ponto que nós vamos entender o porquê daquela situação. Quando eu entendo o porquê que eu estou passando por aquela situação, eu consigo passar com aquela situação sem aquilo me incomodar. Quando eu não tenho essa fé ainda, aquilo me incomoda. Não é assim que acontece? É exatamente assim que ocorre. Então, fé divina, raciocinada e ativa, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Ok? Então, como que é o poder da fé que ela acontece? Nós temos que semear, cuidar, plantar e trabalhar que a árvore, que é a fé, viva virar. Então, nós precisamos cultivar ela, né? Quantas vezes a gente desistiu no meio do caminho, né? Vamos colocar aqui uma situação. Quantos de nós já não tentou emagrecer? Sempre somos deles. Quanta fé negativa teve aí, né? A gente tentou e não consegue. Porque a nossa fé é pequena. Se não fosse uma fé mais forte, a gente conseguiria, porque tem outros que dizem que vai fazer e faz. Fecha a geladeira. Fecha a geladeira e pronto. E a boca? E a boca. Isso é verdade. E a gente não faz. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz.
Né? Aqui isso tudo bem simplesinho, só para a gente entender, né? Mas é exatamente isso. Então, é isso que nós precisamos. Temos que cultivar ela, temos que buscar o que nós queremos em busca, alcançar e começar a entrar na fé crescente. Então, o homem nunca deve esperar colheitas milagrosas. Ele precisa amanhar a terra do seu coração e cuidar do plantio. A semente de mostarda constitui o pensamento, a palavra, o gesto. É isso que Jesus quis dizer. Não tem nada a ver de tirar essa folhinha daqui para lá, de tirar uma árvore daqui para lá, tirar um monte daqui para lá. Nada disso. O que Jesus está falando é do nosso pensamento, da nossa palavra, da nossa atitude, do nosso gesto, da maneira como nós agimos, da nossa moral. Então é isso que Jesus estava colocando. E nós precisamos ver como que nós estamos trabalhando, né? Quando Jesus traz aquela outra frase que diz, né? Não fica olhando o cisco que está no olho do teu irmão e está esquecendo de olhar a trave que está no teu olho. Então é isso que Jesus está nos colocando. Vamos olhar para dentro de nós. Não importa o que está acontecendo com o nosso irmão. O que importa é o que está acontecendo conosco. O irmão nós vamos ajudar. Nós não vamos ficar criticando. Nós não vamos ficar pisando, pisoteando no irmão. Mas nós vamos ajudá-lo. Mas nós temos que fazer uma autoanálise de nós, uma autocrítica de nós. E temos que começar a fazer mudança em nós. Para que a fé comece a agir em nós. Porque a gente sempre quer que o outro. Hoje aqui no centro, que palestra fantástica. Aquele meu amigo lá, aquele meu irmão, aquele meu tio, meu pai, minha mãe, devia estar aqui. Quantas vezes não pensam assim? Né? Mas é nós que tem que estar aqui. É nós que estamos precisando desse momento. Né? É nós que estamos prontos para receber a mensagem. A comida só chega no nosso prato quando a gente está pronto para comer. Senão ela não chega. Deus e Jesus e a espiritualidade não vai colocar uma feijoada no prato de uma criança, de um bebê. O bebê precisa de leite. Né? E o adulto, aí sim precisa do feijão, precisa do arroz. Então cada um de nós vai receber o que nós estamos preparados para se alimentar. Espiritualmente é assim que funciona em nossas vidas. Então, precisamos entender esse processo, precisamos ter conhecimento desse processo para que a fé comece a agir em nossas vidas. Para que nossa fé cresça, temos que semeá-la. E a forma pela qual se semeia a fé é mediante o seu exercício. Quando usamos a fé que temos em uma necessidade específica e vemos a intervenção de Deus, colhemos muito mais fé. Quer dizer, quando a gente começa a se propor a fazer e começa a acontecer, começa a espiritualidade a trabalhar em volta de nós já sabemos disso, né? Quando nós damos o primeiro passo pela espiritualidade, pelo trabalho espiritual, a espiritualidade já começa a trabalhar conosco. E a gente começa a ver mudanças na nossa vida, na nossa atitude, na nossa forma de agir, e a gente se sente bem, e a gente quer mais. A gente sempre quer mais disso, porque é um ambiente bom, propício. E é disso que Kardec está falando, o ambiente propício, para que a gente possa buscar essas informações e fazer a mudança íntima de cada um de nós. Então, quando usamos a fé que temos em uma necessidade específica e vemos a intervenção de Deus, colhemos mais fé, pois à medida que a usamos e vemos os resultados, ela se fortalece. E assim vai crescendo, até que possa chegar ao ponto de transportar não somente amoreiras, como também montes, que não significa o material, que significa espiritual dentro de nós. Eu vejo quantas pessoas que recebem o câncer, né? E eu vejo desespero em muitas pessoas. E muitas eu vejo que dentro de 6 meses, 8 meses, mano, não tem mais nada. Passou com alegria, entendeu aquela situação que estava acontecendo. Muitos até nem entendem de espiritualidade, mas eles entendem do processo da vida deles que Deus está fazendo algo porque eles precisam passar por aquele processo. E quando aceita, a cura vem muito mais rápida, porque é isso que precisa acontecer, é um processo. Mano. Quando nós estudamos o Espiritismo, nós sabemos que o câncer, quando vem na nossa vida, na verdade está sendo expurgado o que está no perispírito, né, para que saia da nossa vida. Então está sendo expurgado. Então quando nós temos esse conhecimento, nós vamos aceitar com alegria. E não com o terror, não com o horror. Porque o horror e terror vai causar mais dano de novo. Nós causamos mais dano no perispírito. Quando nós temos o entendimento, pela fé, nós entendemos, peraí, eu fiz algo, senão eu não estava recebendo isso, porque absolutamente nada vai acontecer com nós que não precisa acontecer. Quantas pessoas é assaltado e quando o cara puxa o gatilho lá, a bala não sai? Você acredita nisso? Como é que pode um negócio desse? Como é que a bala não sai? E o cara sai desesperado com a arma na mão porque pensa que a arma não funciona. Lá fora dá um tiro, pô, a bala sai. Eu já presenciei casos assim. Então veja, por que isso acontece? Porque a espiritualidade interviu, não era para passar por aquele processo. Né? Mas naquele momento ela precisava passar, porque era a fé dela. É a fé das pessoas que estão ali, é a fé daquela pessoa que está com a arma na mão. Okay? Então é todo um processo. Se tu começar a enxergar dessa forma, a gente começa a ter outro tipo de entendimento. A não ter mais raiva do cara. Né? A nós podemos pensar com misericórdia sobre a vida dele. É difícil isso, claro que é. Né? Quando se trata da nossa família, a coisa é bem diferente. Né? Mas a gente precisa aprender. Ver que quando Jesus foi crucificado,
quando ele foi açoitado, ele não deu uma só palavra. E ele não era culpado de nada, mas não deu uma só palavra, porque qualquer coisa que ele dissesse vinha contra ele. É impressionante esse tipo de pensamento. E é assim que a gente tem que agir. Porque o que nós fizermos, nós estamos plantando. O que nós não fizermos, nós não temos nada para plantar, colher depois, nós não plantamos. Então, se eu não planto, eu não colho. Mas se eu plantar, eu colho. Então, quando aparece uma oportunidade e eu consigo passar por ela sem plantar o mal aquele mal que naquele momento não me pega mais. Mas se eu fizer o processo do mal, seja o que for, eu vou fazer de novo. Eu vou passar pelo processo novamente. É interessante quando você começa a entender e ver esse processo dessa forma. A tua fé muda completamente a maneira de agir. Então precisamos aprender a fazer crescer a nossa fé. Como diz a Escritura, a justiça de Deus revela de fé em fé. Romanos 1,17. A lição que a gente ouviu aqui da mensagem, né? Antes de nós começarmos, a mensagem falou sobre isso, né? Falou sobre a justiça de Deus que revela de fé em fé. E essa é a justiça de Deus. Nós precisamos entender esse processo para que isso possa acontecer, a justiça possa acontecer em nossas vidas. Poderíamos exemplificar essa verdade dizendo que a vida de fé é como galgar uma escada, degrau após degrau. Há diferentes níveis de fé e devemos crescer neles. Alguns de nós conseguem crescer mais, outros conseguem crescer menos. Alguns já cresceram e está crescendo, está num outro patamar, mas nós não podemos passar do degrau 1 para o degrau 3, sem passar pelo degrau 2. Por quê? Porque nós precisamos dos estudos, do conhecimento e da vivência do degrau 2 para poder vencer o degrau 3. Por isso que nós não damos avanço. A espiritualidade não permite que nós avançamos em determinado ambiente, um determinado caminho, determinada altura, um determinado degrau, enquanto nós não estivermos prontos. Isso é fantástico, eu acho que isso é algo fantástico. Então, quando eu não consigo crescer, eu tenho que meditar sobre mim mesmo, né? O que é que eu não estou fazendo que eu não consigo dar mais um passo? O que é que falta eu corrigir em mim? Então, quando eu começo a ter esse tipo de pensamento, eu começo a mudar minhas atitudes, começo a ver o que é que eu estou fazendo, o que é que não está de correto na minha vida, e muda a minha vida. Não sei se a gente vai ter tempo para ver o vídeo inteiro, mas nós temos aqui um vídeo de uma pessoa. Eu poderia trazer aqui Chico Xavier, eu poderia trazer aqui Divaldo Pereira Franco, uma série de pessoas, né, que têm um exemplo enorme de fé, né? Mas eu trouxe aqui o exemplo dessa pessoa aqui, o nome dele é Mick. Tem alguém que conhece a história do Mick? Sim. Várias pessoas já conhecem. Eu, cada vez que vejo, eu choro, me inspiro muito dele. Ele é uma pessoa fantástica, né? O exemplo que ele dá é muito grande, porque as dificuldades que ele tem, hoje para nós é coisa fácil, simples de ter. Para ele, não. Né? E ele teve que vencer barreiras internas dele. Então é um espírito em evolução. E que aceitou, né? E que agora a situação dele fez com que mudasse tudo. Ele é filho de pastor, imagina, ele é filho de pastor, e o pastor não queria aceitar ele. Você já vai ver por que eles não queriam aceitar ele. Não queriam. Se eles soubessem que ele era do jeito que ele é, eles tinham abortado ele. Não tinham deixado ele vir a vida. E ele é uma bênção. Ele traz milhares de pessoas para Jesus. Então é uma pessoa que tem cultura, uma pessoa que tem conhecimento. Embora não conheça o espiritismo, mas tem conhecimento espiritual lá dentro dele, que move toda a vida dele. E você vai ver agora, acho que não sei se vai dar tempo de nós chegar a ele inteiro, mas nós vamos ver um pedaço dele, só para você ver a vivência. Né? Ele é casado, ele tem filho. Né? E a gente prova, como é que uma pessoa assim tem essa capacidade de ter? Né? Ele escreveu o livro, ele fez 2 faculdades. Você imagina. Esse é ele. Não tem braços e não tem perna. A perna dele lá só tem 2 dedinhos lá embaixo. É o que ele faz tudo. Então você começa a imaginar, né? Ele tem que comer, ele tem que escovar dente, ele tem que pentear o cabelo, ele tem que atender o telefone, ele tem que ligar o computador, ele tem que escrever, ele foi para a escola, fez 2 faculdades. Você consegue imaginar isso? Esse rapaz conseguir isso. Nós temos 2 braços, perna, a gente não vê nem no centro porque chove. Na verdade. Nós somos limitados. Nós somos limitados, ele não tem limite. Os braços não são limite, as pernas não são limite. Isso é efetivo. Exatamente. Então ele dá palestras, né? São mais de 3 milhões de pessoas que já ouviram ele, que ele traz a mensagem de Cristo. Né? Isso é muito importante. É uma escola, então ele está trazendo a vida dessas pessoas. Aqui está ele também, mais uma vez. Ok? Dá para nós assistir um pedacinho? Sim. Eu só vou fazer essa luz aqui, mas ficar um pouquinho melhor. Não pode chorar.
Você vai ver agora nesse vídeo o testemunho impactante de Nick Vujicic. Nicholas James Vujicic é um evangelista e palestrante motivacional. Nascido sem pernas e braços devido à rara síndrome tetraamelia, Vujicic viveu uma vida de dificuldades e privações ao longo de sua infância. No entanto, ele conseguiu superar essa dificuldade e aos 17 anos iniciou sua própria organização sem fins lucrativos chamada Life Without Limbs, em português, Vida Sem Membros. Vujicic é um palestrante motivacional e sua vida atraiu mais e mais a cobertura da mídia de massa. Atualmente ele dá palestras regularmente sobre vários assuntos tais como a deficiência, a esperança e o sentido da vida. Eu não tenho braços nem pernas, mas sou grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando cheguei num voo sozinho. E todos lá embaixo me olhavam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. Eu desci ao estado. Assim. Eu sempre fico tentado a olhar para mim mesmo e dizer: o que aconteceu? Sabe, houveram momentos em que eu olhei para a minha vida e pensei: não posso fazer isso ou aquilo. E se você se concentrasse nas coisas que desejaria ter ou nas coisas que não desejaria ter, aí você se esquece das coisas que você tem. Creio que em um ponto da minha vida eu diria: eu gostaria de ter braços ou pernas, porque isso não adiantaria. O que tenho visto na vida são alguns princípios chaves e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara, te digo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu pensava sobre minha vida, que nunca me casaria, que nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida, que nunca teria um propósito. Que tipo de marido serei? Se nem mesmo posso segurar a mão da minha esposa? É uma mentira pensar que você não é bom o bastante. É uma mentira pensar que você não vale nada. Filho primogênito de uma família sérvia, Nick Vujicic nasceu em Melbourne, Austrália. Sem membros, faltando os 2 braços na altura dos ombros e sem pernas, mas com 2 pés pequenos, um dos quais possui 2 dedos. Mais ou menos assim. Estão gostando? Estão curtindo o ritmo? Querem ver um pouco de técnico? Vamos lá. Yeah! Vocês estão gostando aí? Foi legal? Maravilha! Quando Nick nasceu, seus pais ficaram arrasados, mas Vujicic era saudável. Sua vida foi cheia de dificuldades e privações. Ele foi proibido por lei estadual de frequentar uma escola regular por causa de sua deficiência física, mesmo ele não sendo um deficiente mental. Durante sua escolaridade, as leis foram mudadas e Vujicic foi um dos primeiros estudantes deficientes físicos a ser integrado numa escola regular. Ele aprendeu a escrever usando os 2 dedos do pé esquerdo. Ele também aprendeu a usar o computador, jogar bolas de tênis, pentear o cabelo, escovar os dentes, atender o telefone, fazer a barba e obter um copo de água. Como sofreu bullying em sua escola, Vujicic cresceu muito deprimido e, aos
aos 8 anos de idade, pensou em suicídio. Depois de implorar a Deus para crescer os braços e pernas, Nick finalmente começou a perceber que suas realizações foram inspiradoras para muitas pessoas e começou a agradecer por estar vivo. A grande mudança em sua vida foi quando sua mãe lhe mostrou um artigo de jornal sobre um homem lidando com uma grave deficiência. Isso o levou a perceber que ele não era o único que lidava com grandes problemas. Quando ele tinha 17 anos, ele começou a dar palestras em seu grupo de oração. E finalmente começou a sua organização sem fins lucrativos, a Life Without Limits. Nick se formou na universidade com 21 anos de idade e com uma diplomação em contabilidade e planejamento financeiro. Ele viaja regularmente para outros países para falar às congregações cristãs, escolas e reuniões empresariais. Ele já fez palestras para mais de 3 milhões de pessoas até agora, em mais de 24 países nos 5 continentes: África, Ásia, Austrália, América do Sul e América do Norte. Mas ao longo do caminho você pode cair, certo? Então o que você faz quando cai? Levanta-se de novo? Todo mundo sabe que tem que levantar, porque se eu começar a caminhar, eu vou chegar a lugar algum. Mas eu digo que quando você cair e sentir que não tem mais forças para levantar, e você coloca uma máscara e vai para a escola e finge estar tudo bem, quando na realidade não está. Você vai para casa e deita na cama quando ninguém está olhando para você. O fato é que deveria ser impossível eu poder me levantar. Mas não é. Eu vou tentar 100 vezes me levantar. E se eu falhar 100 vezes, se eu desistir, você acha que eu irei me levantar? Não. Mas se eu falhar e eu tentar de novo, e de novo, e de novo, mesmo eu demorando me levantar, existe uma chance de eu me levantar. Faz sentido? Eu não sei como você se sente, mas eu sei o que é ter o coração partido. Eu sei o que é se sentir sozinho. Eu quero que saibam que eu achei força em Jesus Cristo. Você também irá encontrar força em qualquer situação que se encontrar. E saibam que não é o fim. O que importa é como você vai terminar. E você vai terminar forte. Você vai achar forças para levantar assim. Dick escreveu alguns livros. O primeiro livro é intitulado Life Without Limits, Vida Sem Limites, Inspiration for Ridiculous Good Life, Inspiração para uma vida ridiculamente boa. Também possui alguns DVDs motivacional. O Dick deu sua primeira entrevista de televisão para todo mundo apresentada na ABC em 28 de março de 2008. O Dick também participou do curta-metragem Butterfly Circus. Eu deixei o link do filme dublado aqui na descrição abaixo do vídeo. O Dick casou com Kenneth Mayara no Dia dos Namorados em 2012. E a notícia mais incrível, eles tiveram seu primeiro bebê, Josh James
casamento. O Dick é, sem dúvida, um homem sem braços, sem pernas, sem dentes. He can feed himself. He can't even dress himself. Doctor said I would never be able to stand up, let alone jump around. You know, I'm so thankful that they knew nothing until I was born. Because imagine if my parents did know, and they would have what? The option of abortion. And the majority of the doctors, I believe, would encourage such an act. Why? Because what we see in this child's life is not going to be a good quality lifestyle for you and your child. And the wisest thing you could do is abort. Well, hey. Parabéns, Nick. Ainda bem que não te abortaram. Você é um instrumento usado por Deus para levar a todos a mensagem de fé, esperança e amor. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Bom, ficou aqui uma inspiração, né? E eu me inspirei muito na mensagem que o Nick deu, porque uma das coisas que ele tem, né? Ele não tem braço, não tem perna. Então você imagina quantas vezes ele teve que tentar fazer o que ele precisa e que nós fazemos com a maior tranquilidade. Né? Mas nós temos outras coisas que nós não conseguimos fazer. Se nós usar o exemplo que ele deu, né? De ser insistente, de fazer, de tentar. Essa é a fé, é isso que Jesus quis fazer para nós. Essa é a fé crescente. Então, até um período ele também não aceitou, né? Então, um período ele queria tirar a vida dele, né? Mas não tinha braço, não tinha apelido, como é que ele ia fazer isso? Né? Mas vê que ele vai lá tomar banho na piscina, ele vai lá no mar, ele anda de prancha. Quantos de nós não faz isso? Com duas pernas e com dois braços? Mas porque ele ficou sem limites, né? Então ele disse, não tem limite para mim. Mas claro, eu vi as entrevistas dele, ele disse, pô, eu nunca vou poder ser um jogador de futebol, eu nunca vou poder jogar basquete, eu nunca vou poder jogar vôlei. Então ele entende o que ele pode e o que ele não pode. O que o Kardec falou? Um ambiente de lucidez. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Escovar dente eu posso? Peraí, eu não tenho braço, mas eu posso. Então arrumou uma maneira de fazer. Eu posso fritar um ovo? Posso. Então ele foi lá e conseguiu fazer. Quantas vezes ele jogou aquele ovo no chão? Não sei. Né? Quantas vezes ele... Mas aprendeu. Entendeu? Essa é a mensagem, né? Se nós insistirmos, nós também vamos alcançar. Né? E quando tem no Espírito é a mesma coisa. Os ensinamentos que nós estamos recebendo, se nós colocar em nosso coração, se nós colocarmos em nossa vida, nós praticarmos e buscarmos entendimento, nós fazemos a mudança em nós. Né? Eu agradeço a presença de vocês. Depois a gente fica à disposição também, depois do classe, né? Se vocês quiserem conversar, trocar uma ideia, ou quiser fazer alguma pergunta, eu fico aqui à disposição.